Olá Brasil, no ar uma programação especial da empresa Sementes Boi Gordo. Eu, Shunji Hisaheda, o japonesinho das Sementes Boi Gordo, tenho o prazer de estar aqui mais uma vez para conversar com senhoras e senhores produtores de todo o Brasil, para levar informações sobre reciclagem de nutrientes e sobre as vantagens de nossos produtos. Muito obrigado por ter ligado a TV e no programa de hoje eu quero falar um pouco mais sobre o que vem acontecendo no mundo inteiro, a quantidade de pessoas que existe no mundo, a quantidade de pessoas que realmente pode alimentar de produtos brasileiros e também da degradação de pastagens que está acontecendo em vários pontos do nosso país e como podemos mudar, transformar e criar esse cenário novo. Um novo que seja melhor, para ter mais rentabilidade no bolso dos produtores rurais, um novo que seja melhor para ter mais alimentos e comida na mesa do consumidor final, mas sem esquecer do novo que está por vir, das futuras gerações. Preparar um solo melhor para que as futuras gerações possam aproveitar tudo aquilo e ter um alimento saudável e ter um planeta muito mais sustentável. Esse é o objetivo do nosso programa e gostaríamos de compartilhar as informações que temos aprendido a cada dia para melhorar esse planeta, melhorar esse nosso país e criarmos condições para que as futuras gerações possam receber um solo muito melhor. Bom, eu quero começar a historinha do nosso programa pelo seguinte, o que a gente tem visto aqui de interessante? A gente sabe que a população mundial, aliás, a gente sabe que a população mundial vem aumentando a cada dia. Olha que interessante, nesse gráfico aqui, que foi desenhado pelo nosso desenhista Andrade, a gente vai acompanhar três cenários diferentes. Primeiro cenário, em 1960, nós tínhamos em torno de 3 bilhões de habitantes. Em 2011, hoje, nós temos em torno de 7 bilhões de habitantes no mundo. E olha que interessante, em 2050, a estimativa segundo a FAO é que suba mais 2 bilhões de habitantes, e seja 9,2 bilhões de habitantes, mais ou menos, dos dias atuais. Então, a gente tem uma preocupação muito grande, que é aumentar a produtividade para continuar a alimentar a população mundial. Só que tem um probleminha nessa equação. A história não é bem assim contada. A gente sabe que nós temos 7 bilhões de habitantes no mundo, só que, infelizmente, dentro desses 7 bilhões de habitantes, algum percentual passam fome. E o que acontece? Eu gostaria de comentar algumas informações sobre como um exemplo. Em 1960, 66,5% da população mundial moravam onde? Nos campos, enquanto que 33% da população morava nas cidades. Hoje, o que acontece? 3,4% da população, aliás, 50% da população, um pouquinho mais de 50% da população moram nas cidades, enquanto que 49,3% moram nas áreas urbanas. Em 2050, a situação vai ficar mais caótica. O que acontece? Vai acontecer que 30% da população mundial vai ficar na área rural e 70% mais ou menos da população mundial vai estar nas cidades. Então o que isso vai acontecer? Vai repercutir que nós, com 30%, seremos responsáveis pela alimentação de 70% da população mundial. Então nós vamos ter que trabalhar bastante, mas teremos que ser merecedores também de produzir um alimento saudável. E o mundo inteiro está se mudando. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, infelizmente, segundo dados da FAO, nós temos 7 bilhões de habitantes no mundo, mas 1 bilhão de habitantes ainda tem algum processo de fome, passam fome, falta alimento. Então, eu creio que seja má distribuição, mas se nós, produtores rurais brasileiros, estivermos produzindo com eficiência, cremos que podemos construir um mundo melhor. E é dentro dessa programação que gostaríamos de conversar com senhoras e senhores produtores de todo o Brasil.
A gente trouxe um cenário do que está acontecendo no mundo inteiro, do que pode acontecer nas futuras gerações, aumentar mais 2 bilhões de habitantes. Isso é ótimo para a agricultura. A gente vai ter que produzir mais alimentos, as crises econômicas vão diminuir para o agronegócio, porque quanto mais a gente vê produtividade e mais pessoas comendo, a gente tem um equilíbrio nessa balança. Só que, segundo dados de pesquisa da Embrapa Gado de Corte, 85% das pastagens brasileiras estão com algum processo de degradação. E falando em degradação, a gente coletou algumas imagens ao redor da nossa cidade para trazer para os produtores para ver o que está acontecendo. Dentro dessa imagem, infelizmente, a gente vê o quê? A gente vê a degradação acontecendo e as plantas invasoras preenchendo os espaços da quê? Da onde deveria estar as braquiárias. As braquiárias estão sendo substituídas nesses desenhos pelas ervas daninhas, ervas invasoras. Além desse processo de degradação, tem o processo da formiga, dos cupins, que vai fazendo seus cupinzeiros, que vai atrapalhando o processo de desenvolvimento. Então, esse é um tipo de cenário. E agora nós vamos mostrar outro tipo de cenário que também a gente coletou ao redor de Campo Grande para mostrar para os produtores a grande incidência de cupins no solo. Cupins é um tipo de formiga que pode trazer vários danos dentro dessa equação do agronegócio. A gente não quer que uma pastagem seja tomada por cupim. Por quê? O cupim, ele compete em matéria orgânica, aliás, ele compete em matéria verde, né? Porque ele vai levar um monte de material que o gado poderia estar comendo para dentro do solo, né? Ele vai também estar atrapalhando em espaço, onde a gente poderia estar colocando uma cabeça a mais, outra cabeça a mais, está sendo ocupado pelos cupins. Então, é um inseto que talvez nessa equação que a gente está vendo, não está trazendo lucro, muito pelo contrário, está trazendo prejuízo dentro dessa equação. E não é esse tipo de prejuízo que a gente gostaria que o produtor tivesse na propriedade rural. Em consequência de todos esses aspectos, o que vai acontecendo? Vai surgindo as erosões, vai formando as fossorocas. Isso é um prejuízo muito grande para a natureza. A gente vai ver nessas imagens agora o que está acontecendo em algumas propriedades. Olha os caminhões lá no fundo, o tamanho dos caminhões que ficam perante essas fossorocas. As fossorocas são extremamente prejudiciais ao solo, ao meio ambiente, às encostas dos rios e tudo mais. Esses sedimentos assoreados que são levados pela água da chuva, ela vai se acumulando dentro do sedimento dos rios e como a gente até brinca que rio no Pantanal que nadava dourado, que a gente pescava surubim, pescava pintado, hoje não nada quase nem lambari. Essa é uma realidade que criamos através da má utilização no nosso solo, mas nós queremos mudar e transformar e criar outras oportunidades. A maioria dos outros países diriam, para que devo fazer isso? Vamos fazer com que os brasileiros mantenham a floresta amazônica. E nós temos a oportunidade de dizer, por que não? Vamos tentar mudar essa equação. E por isso o Japonesinho veio com entusiasmo tentar trazer algo novo, alguma informação, para que isso pudesse ser mudado. Por isso chamo um pouquinho da atenção de vocês, para que possa aproveitar um pouco dessas informações que a gente está aprendendo com os produtores. Essas informações que eu vou passar não é o Japonesinho que tirou do acaso, não. A gente conversa com os produtores e a gente tentou resumir alguma coisa para que outros produtores pudessem escutar algo e levar mais êxito e mais informações e mais produtividade no solo. Então, vou começar a historinha do seguinte aspecto. A gente está vendo aqui um desenho da braquiária. As braquiárias têm um sistema radicular que às vezes não é tão profundo assim. Ela, com certeza, se ela tiver bastante nutrientes, pode chegar a 2 metros de profundidade. Mas o que eu quero chamar a atenção é a média da produtividade em solos arenosos. Geralmente o sistema radicular das braquiárias ela fica nesse entorno aqui, né? 30 centímetros mais ou menos, bem próximo. E alguns nutrientes, como nitrogênio, potássio, magnésio, são lavados pela água da chuva, né? E elas ficam
para baixo, onde geralmente as braquiárias não estão conseguindo aproveitar. Então, o que que acontece? Esses nutrientes são lavados, mesmo que a planta tenta utilizar ela, o que que acontece? Ela está muito distante. E quando ela está muito distante, ela não consegue aproveitar. Dentro dessa equação, o que que nós faríamos? Nós temos alguns diferenciais. Uma das oportunidades é revirar o solo. Outra maneira é calcariar e adubar o solo. Uma outra maneira é utilizar a natureza para dentro desse processo. Então, o que que nós vamos estar oferecendo? A gente vai ter a oportunidade de conhecer, tchanã, o Estilosantes Campo Grande. O Estilosantes Campo Grande, ela tem uma propriedade muito interessante. Ela tem uma capacidade extraordinária de reciclar os nutrientes do solo. O que que isso quer dizer? Que o sistema radicular dela é tão extremamente profundo que ela vai buscar aqueles nutrientes que foram lavados pela água da chuva. Então, o que que acontece? Geralmente, aqui a gente vê o sistema radicular da braquiária, enquanto o sistema radicular do Estilosantes Campo Grande é extremamente profundo, buscando nutrientes nas profundezas e trazendo para cima em forma de folha. Ah, japonesinho, isso daí não existe não. Então, em vez de eu trazer um testemunho para falar algo sobre isso, eu trouxe algumas imagens para que senhoras e senhores possam ver a capacidade do sistema radicular dessa planta. A gente consegue ver, a gente foi pegando um barranco e a gente foi medindo, foi vendo. A gente achou até que fosse a raiz de uma árvore, mas não é. É do Estilosantes Campo Grande, a gente trabalhou bastante para que essa imagem pudesse ser tirada. Então, o que que acontece? A gente tem um sistema radicular extremamente profundo, a gente já viu raiz com mais de 3 metros de profundidade. Nessas imagens a gente está coletando, tem mais de 2 metros de profundidade o sistema radicular e a gente não conseguiu chegar no final dela. Então, a gente vê uma altura bem grande. Eu tive a oportunidade de ver esse aspecto e trazer essas informações para que os produtores realmente pudessem levar o que há de melhor em tecnologia. Então, o primeiro passo da nossa leguminosa é o sistema radicular ser extremamente profundo, fazendo com que ela busque esses nutrientes que foram sendo lavados e que a braquiária dificilmente conseguiria pegar. Mas, japonesinho, deixa eu te perguntar uma coisa, o que adianta a raiz do Estilosantes Campo Grande pegar esses nutrientes? Ela não vai fazer nada, ela vai pegar para ela. Olha que interessante. Dentro do segundo processo que eu gostaria de conversar, o que ela faz? Ela pega aqueles nutrientes que estavam no solo, né? Ela vem aqui, pega os nutrientes como magnésio, fósforo, potássio, e o que ela faz? Ela vem trazendo para cima em forma de folha. E aqui nas folhas ficam acumulados esses nutrientes, então. E esses nutrientes são disponibilizados, então, para a alimentação dos animais, aumentando os seus teores de proteínas, minerais e fósforo. Por isso que quando muita gente fala, o meu gado começou a diminuir o consumo de sal mineral, também é um dos fatores que acontece isso. Por quê? Os minerais, os nutrientes que estavam aqui, ela é levado para cima em forma de folha. Quando o gado come o Estilosantes Campo Grande, acontece todo esse processo dessa troca. Mas aqui, só para a gente não perder o raciocínio, o que a gente quer explicar dentro dessa equação? A gente está vendo que, além do Estilosantes Campo Grande, ela levar os nutrientes aqui para cima, o que vai acontecer? Aqui, as folhas, às vezes, começam a cair, né? Tá vendo, gente? As folhas começam a cair e vai alcançar o solo. Depois que ela passou seu processo de maturação, ela vai começar, então, a liberar aqueles nutrientes. Olha, gente, aqueles nutrientes que estavam aqui embaixo, ela vem buscando, vem trazendo para cima em forma de folha. E essas folhas, quando caem ao solo, né? Quando caem ao solo, aí ela começa a devolver esses nutrientes para o solo. E quem está pertinho dela, quem quer? Com certeza, são as braquiárias. E essas braquiárias vão ter a oportunidade de quê? Aproveitar desses nutrientes, né? Aqui, ó. Então, o fósforo, o potássio, o nitrogênio, elas são sendo disponibilizadas, então,
para a raiz da braquiária. E depois que a raiz da braquiária absorver esses nutrientes, no próximo capítulo, o que acontece? Esses nutrientes, então, vão o quê? Vão se estabelecendo nas folhas da braquiária. Vão se estabelecendo nas folhas, possibilitando maiores desenvolvimentos, né? E maior produtividade. Por quê? Porque uma planta bem nutrida, uma planta sadia, traz inúmeros resultados positivos. E isso é uma realidade que acontece. E como eu disse, o japonesinho não inventou da noite para o dia essas informações. Eu quero mostrar nas imagens a trincheira, o que acontece no solo do produtor. Quando a gente tem a oportunidade de utilizar o Xylosanthus Campo Grande, acontece isso. A descompactação, a aeração, a melhoria na qualidade físico-química do solo. Isso é uma realidade que acontece a cada dia. Inúmeras vezes a gente teve a oportunidade de ver produtores que utilizam 3, 4, 5 anos. Já teve produtores que dizem, japonesinho, o Xylosanthus tomou conta da minha área. E no dia que eu tive que colocar uma braquiária para melhorar essa pastagem, o solo ficou totalmente diferente. O solo ficou fértil. As braquiárias que estão ao lado vêm melhorando. A gente está vendo nessas imagens as fezes dos animais também se decompondo. Ela proporciona mais desenvolvimento. As fezes também vai se mineralizando, vai se transformando em nutriente. E aí a vida no solo começa a acontecer. A vida no solo começa a ficar permanente, começa a melhorar. Aí a produtividade começa a aumentar. E aí a gente consegue ter um equilíbrio no solo. Então a gente mostrou bem o sistema radicular da planta do Xylosanthus Campo Grande, consorciado com as braquiárias. Ela vai aprofundando, vai trazendo mais vida no solo, como a gente está vendo agora ali, né? E o que acontece depois? A gente tem a matéria orgânica. Quando a gente mostrou o sistema radicular, que ela é extremamente profunda. Só que aí começa a morrer as folhas, não só do Xylosanthus Campo Grande, mas das braquiárias também, e ela vai se mineralizando, vai se formando um solo muito mais rico, um solo muito mais capaz nos dias de hoje, né? E transformando em mais resultados positivos e mais lucratividade para o produtor rural brasileiro. Então, esse tipo de resultado, esse tipo de informação é que nós gostaríamos de colocar dentro das pastagens dos produtores rurais. Mais matéria orgânica, mais reserva, mais nutriente, uma adubação orgânica, uma adubação natural. Vamos ver agora a realidade, o diferencial de um solo que recebeu a utilização do Xylosanthus Campo Grande 3, 4 anos, né? Essa área já tem mais ou menos 5 anos, e ao lado uma área que não recebeu o Xylosanthus Campo Grande. Então a gente consegue ver nitidamente a coloração, a diferença. Essa área não teve a utilização do Xylosanthus Campo Grande. Essas imagens a gente coletou na mesma propriedade, mesma textura de solo, só que uma teve 4 anos de utilização do processo de Xylosanthus Campo Grande, consórcio de pastagens e também um rotacionado bem feito, um rotacionado que respeitou o equilíbrio do descanso e tudo mais. E a gente consegue ver nessas imagens o diferencial de um solo que tem o Xylosanthus Campo Grande no lado esquerdo da sua tela e para cima a área que não teve o Xylosanthus Campo Grande. Então é nítido a coloração, a diferença, a quantidade de matéria orgânica, a quantidade de raiz que tem no solo, e é esse tipo de quadro, esse tipo de resultado que a gente quer proporcionar para os produtores rurais de todo o Brasil. Então, quem quiser saber maiores informações, melhorar o seu solo, é usar a operadora 67 3358 2500. E muita gente deve estar se perguntando, mas japonesinho, será que o meu gado vai comer? Será que ela é palatável? Será que realmente a gente vai ter a oportunidade de colocar os animais para ter esses resultados? E é isso que nós vamos mostrar agora. Olha essa vacada, é uma vacada bem estruturada, bem desenvolvida e bem alimentada. A gente vê um consórcio perfeito entre a braquiária umidícola e o Xylosanthus Campo Grande. Essas imagens foram coletadas na terra de cerrado, solos arenosos de baixa fertilidade, uma vacada raçuda, uma vacada anelorada, uma vacada que realmente vai produzir um bezerro de excelente qualidade. Elas estão prenhas de animais e prenhas. Então, ela é uma promessa de vida, é uma promessa de um bezerro, é uma promessa de receita. E é isso que a gente quer. A gente está falando que primeiro nós vamos cuidar do nosso solo.
para que esse solo seja melhor utilizado e as plantas que estão em volta desse solo, em cima desse solo, possa proporcionar alimentos. Alimentos para quem? Para os animais. Eu garanto que os produtores rurais não vivem de capim. Nós também não, nós vivemos de semente. E o capim é um elo que liga o solo para o gado. E o gado, ele tem que estar sadio, o gado tem que estar estruturado, o gado tem que comer um alimento saudável, um alimento palatável. E a palatabilidade dessa gramínea, dessa leguminosa é extraordinária. Essas imagens falam muito mais que o japonesinho em 10 horas de trabalho. Essas imagens nos mostram claramente como as vacas gostam desses Chilosantes Campo Grande, como elas degustam, como elas deliciam, e é esse tipo de cenário que nós, da Sementes Boi Gordo, gostaríamos de proporcionar para os produtores que acompanham a programação da empresa Sementes Boi Gordo. Por quê? Porque a gente quer ter um solo melhor para os produtores, ter um alimento mais saudável, uma vacada mais em equilíbrio, produzindo um bezerro de qualidade, um leite de excelente qualidade, um leite mais sadio. Então a gente traz um outro aspecto importante, maior lucratividade e desenvolvimento no bolso do produtor. Então se sinta à vontade para ligar no call center da nossa empresa, nosso telefone está aqui embaixo, é o 0 operadora 67 3358-2500, onde uma equipe inteira aguarde de braços abertos a sua ligação. E outro fator muito importante que gostaria de chamar a atenção, a historinha ainda não acaba por aqui não. O que acontece? Se o capim está de melhor qualidade, o gado vai vir, vai comer essa pastagem, vai ficar feliz da vida e se a gente tem um pastoreio rotacionado, o que ela vai fazer? Ela vai deixar as suas fezes aqui, né? Contribuindo também para esse desenvolvimento. Então a gente vai acompanhar aqui o que acontece. As fezes também vai deixar os nutrientes e o que vai acontecer dentro dessa equação? Esses nutrientes também vão ser utilizados pela braquiária, né? E esses nutrientes, junto com os nutrientes do Chilosantes Campo Grande, vai proporcionando uma raiz de melhor qualidade. E depois, esses nutrientes também vão para as partes foliares. Então, recuperando com mais agilidade, mais facilidade e melhorando a capacidade produtiva das plantas. Então, essas são as respostas que nós gostaríamos de colocar à disposição dos produtores rurais. Quem quiser ligar agora, 0 operadora 67 3358-2500 ou acessando o nosso site www.sementesboigordo.com.br. Muita gente está nos perguntando como podemos fazer para introduzir os chilosantes. É simples, é prático. A maneira mais comum que a gente tem é utilizar a tradicional reforma de pastagens. Nós fazemos a análise de solos, vamos ver o que precisa aquele solo, se tem como ajudar ou não, e a gente vai começar com a primeira grade home para destorroar, quebrar e dar um tombo no solo e proporcionar o maior resultado de equilíbrio no solo. Aí logo depois que a gente passar a grade home, é necessário que a gente utilize a grade niveladora. A grade niveladora, ela vai facilitar o produtor a desmanchar aqueles destorroamento da grade home. A grade home, ela vira de uma vez e a niveladora vem suave, vem cortando, vai melhorando e acelerando o processo de fermentação. E logo depois de a gente nivelar e deixar bem preparado o solo, aí entra o processo de semeio dos Chilosantes Campo Grande, que ela também não pode ser mais do que 2,5 cm a profundidade. Então, a mais que 2 centímetros a profundidade. E são necessários apenas 3 quilos por hectare. Então, é uma facilidade que a gente tem à disposição que coloca para os produtores rurais. Então, é semeado 3 quilos por hectare e logo na sequência a gente vai colocar então um rolo compactador para dar uma enterrada, dar uma cobrida, dar uma compactada para que o solo fique em contato com a leguminosa Chilosantes Campo Grande, proporcionando maiores desenvolvimentos. Então, a gente quer realmente que os produtores tenham mais êxito e mais lucratividade dentro dessa equação. Então, é para isso que a gente está aqui, para levar mais informações e mais comodidade. A gente vê aqui que a profundidade média normal
para os chulosanos Campo Grande saírem é em torno de 2 centímetros mais ou menos, né? E que vai trazer melhor desenvolvimento e melhor resultados. Então, a gente tem outras maneiras, como o aerossolo, que a gente tem ouvido falar bastante, o seu Onofre, ele tem feito um trabalho bem interessante em todo o país, ele facilita na introdução dos estilosantes Campo Grande em algumas áreas, né, através do seu rolo faca, que a gente vai mostrar agora, e que realmente a gente tem a possibilidade de introduzir já em pastagens que já tem a braquiária, que o produtor em solo arenoso quer colocar os estilosantes Campo Grande. Então, são inúmeras as oportunidades e as comodidades e as vantagens que tem para colocar o estilosantes Campo Grande. Quem quiser saber maiores informações, o nosso call center está aqui embaixo, 0 operadora 67 3358 2500, e a nossa programação está chegando ao final. Eu deixo a nossa equipe inteiramente à sua disposição, porque prestar um serviço amável é o nosso prazer, e esse prazer a gente quer levar com muito carinho aos produtores de todo o Brasil. Meu muito obrigado pela oportunidade da sua audiência, e lembre-se sempre, com estilosantes Campo Grande é muito mais boi gordo aí no seu pasto. Obrigado.